Sabia que você não precisa de muitas coisas para ser feliz? Bem, talvez a sua casa possa estar com amontoado de coisas e de informações. E isso pode estar sendo a causa da sua exaustão. Você já tinha pensado nisso? Às vezes a gente reclama que tem muita coisa para fazer em casa e que a gente se sente muito exausta e parece que a gente faz um monte, a casa continua bagunçada, o quarto das crianças, os armários, o armário do casal, o escritório, a sala que tá sempre um caos, parece que tudo tá sempre tão demais. Ao passo que a gente começa a reclamar que tá muito exausta, que tá cansada, que se sente até mesmo perdida. E hoje eu queria propor essa reflexão para que você, ao longo desse vídeo, conforme for me escutando, você possa ir identificando os pontos de melhoria e de mudança na sua vida, na sua casa, como um todo. O ser humano, ele não foi projetado para lidar com muitas coisas o tempo todo, de modo sempre caótico. É claro que nós temos essa habilidade, sobretudo nós mães, de lidar com as bagunças, de lidar com mil demandas, de lidar com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso porque, quando nós temos filhos, nós entendemos que as coisas elas não seguem mais alguns protocolos específicos. Digo, antes a gente tinha uma vida que conseguia ser mais cronometrada e que às vezes a gente até tenta, quando de repente, bum, uma fralda vaza, quando de repente, uma criança tá chorando, tá chamando, ou quando a escola liga porque alguém tá com febre, você tem que buscar. Enfim, é uma série de acontecimentos que vão interrompendo ali a vida da mãe. É a mãe que tá tentando comer e a criança foi e derramou toda a comida e a mãe tem que parar ali para acudir. Ou como certa vez eu ouvi uma frase falando que, desde que eu me tornei mãe, já me acostumei com comida fria. O que foi uma forma humorada dela dizer que assim, olha, eu ponho meu prato e sempre tem outras coisas a serem feitas. Então, nós temos essa capacidade, sim, de lidar com esses imprevistos, com as coisas que vão se atropelando. No geral, o nosso dia ele não consegue ser tão encaixadinho ou tão redondinho quanto a gente esperava, porque existe uma série de interrupções, uma série de coisas que vão acontecendo e tudo bem, é só a vida acontecendo de fato. Isso a gente consegue administrar, porque isso faz parte do ciclo da vida. Mas sempre que a gente cai num exagero, coisas que estão, de certa forma, muito desconcertadas, muito amontoadas, muito exageradas, esse exagero tende a nos fazer mal. Esse exagero tende a drenar a nossa energia. O que eu quero dizer com isso? De forma prática. Ter coisas é bom. E quando nós temos uma família grande, é inevitável que a gente tenha muitas coisas. Aqui são 4 crianças, então quando eu começo a lavar roupa, que eu lavo todo santo dia, é óbvio que é muita roupa. Não porque alguém sozinho sujou muito, não, mas porque são 4 crianças, são 2 adultos, então é óbvio que se tem uma quantidade, tudo bem. Agora, se já se tem habitualmente muita coisa, o que é normal, o exagero seria se agora, nos armários, além do que os meus filhos usam, eu começasse a guardar todas as roupas até que não cabem mais. Então todo mundo já perdeu tudo e eu sigo deixando amontoado no meu armário. Ou o escritório segue com papéis muito antigos, com coisas desarrumadas, com canetas falhando, com coisas quebradas. Às vezes o quarto do casal são peças rasgadas, peças antigas, peças manchadas, mais coisas quebradas. Na sala, na cozinha, tá tudo organizado de uma forma assim que não está funcional, de modo que não facilita a tua vida na hora de guardar as coisas. Você quer guardar alguma coisa e tem que ter toda calma, milimetricamente tira para reencaixar, quase como se você estivesse montando aquele cubo mágico, entende? Obviamente nada disso é funcional. Sobretudo quando falamos de vida de mães. Mães que têm que lidar com a casa, marido, filhos, trabalho, iniciativas pessoais, N coisas. Cada uma tem as suas circunstâncias, mas de fato é que, no geral, uma vida de mãe é uma vida puxada. É uma vida corrida que tem que fazer ali tudo andar, que tem que articular tudo aquilo ali, tem que harmonizar. Então, se o nosso tempo ele já é um pouco mais espremido, se o nosso tempo ele já precisa um pouquinho mais dessa condução, por que eu torno ele mais difícil?
Por que que o ato de guardar um pote se torna tão difícil? Eu estava vivendo isso. Os meus potes, eu tinha separado uma parte do armário que era uma parte mais baixa, e eu estava guardando os potes ali. Mas estava um caos. Estava um caos. Por quê? Porque estava bem na altura da minha filha menor, né? Da minha segunda caçula, né? Porque o meu bebezinho, o menorzinho, no presente momento que estou gravando esse vídeo, ele tem 3 meses. E aí a segunda tem 1 ano e 8. E aí ela sempre abria aquele armário e tirava todos os potes. Então ficava aquela coisa de tira pote, guarda pote, tira pote, guarda pote. Mas até as prateleiras dentro daquele armário, elas tinham um tamanho variado, então ficava uma coisa assim meio confusa, porque eram potes de tamanhos diferentes, aí uma hora ficava uma tampa pra cá, tampa pra lá, e aí no dia a dia, para eu pegar esses potes, quando eu fazia as comidas, para guardar as comidas na geladeira, eu queria tirar ali da panela e armazenar nos potes, eu perdia tempo. Então eu perdia tempo para conseguir achar ali um pote adequado, eu perdia tempo para encontrar ali a tampa, e depois, quando aquele pote era desocupado, eu precisava lavar e secar e guardar. Eu perdia tempo porque não dava para guardar da melhor forma ali, que encaixasse, que desse certo. Porque sempre com crianças pequenas à minha volta, se eu ficasse demorando muito ali, chamava a atenção das crianças, iam ficar tirando e aí a gente começava aquele ciclo novamente. O que aconteceu? Eu decidi dar uma geral. Em primeiro lugar, naqueles potes. Porque eu comecei a encontrar que assim, olha, alguns potes estavam sem tampa. Um pote sem tampa, para mim, não é funcional. Potes quebrados. Potes que não estão bons. Esses potes, eles não me têm serventia. Eu não os utilizo. Eles só estão servindo para me fazer perder tempo. Por quê? Porque estão ocupando espaço. Estão ocupando espaço, me fazem perder tempo e isso atrapalha a minha vida. Dei uma geralzona nos potes, peguei uma baita sacola, vamos lá. Isso aqui não serve, joga, essa tampa, aí tem tampa e não tem pote e não tem tampa. Eu fiz uma geral. Eu eliminei aquela quantidade de potes e eu organizei uma outra parte do armário e falei assim, eu vou tentar algo diferente, porque eu adoro aquela frase, você quer resultado diferente? Faça coisas diferentes. Porque fazer o mesmo, você vai continuar com a mesma coisa. Não faz sentido. Então, se eu quero um resultado diferente, deixa eu mudar aqui o local em que eu vou guardar esses meus potes. E aí eu mudei algumas coisas ali do armário e eu subi. Esses potes eu coloquei mais pra cima, num outro lugar. E desde então, paz, tem sido fantástico. Primeiro porque minha filha não alcança de jeito algum, a menos que ela faça uma tremenda ali, assim, manobra, mas que ela ainda não teve ideia. Então, não tá de fácil acesso, ela se esqueceu, então não tá nem olhando pra lá. Então já tem esse ponto positivo, que está no lugar mais superior. Ai, Bianca, mas podia ficar lá embaixo e você colocar uma trava de segurança. Mesmo assim, teria que botar a trava de segurança, mas ainda assim, não era tão legal até pra mim, porque tinha que ficar abaixando, não era também tão funcional quanto pegar algo que está na minha altura. Então, coloquei ele na minha altura, já me traz um benefício, uma facilidade até mesmo de eu ficar abrindo e fechando na minha altura, sem a necessidade de ter que ficar abaixando e me esticando, que facilita, por exemplo, no momento de uma gestação, no pós-parto, né? Eu só tive cesáreas, por exemplo, então no pós-parto imediato é tenso abaixar, não tem, né, como abaixar muito. Então, fora várias outras coisas, como, por exemplo, não estar ao alcance das crianças. Então isso já me trouxe um aspecto muito funcional. E o fato de eu ter dado aquela geral nos potes fez com que eu deixasse apenas os potes que têm tampa, os potes que são bons, os potes que são funcionais. Sabe o que aconteceu? Desde então, a funcionalidade dos potes tá perfeito aqui em casa. Eu preciso dos potes, eu abro ali, sempre tem pote. Porque tá sempre organizado, eu sempre consigo pegar o conjuntinho ali, o pote e a tampa, eu consigo utilizar. Depois que eu lavo, seco, eu consigo guardar rápido, de forma adequada. Daí então eu consigo utilizar bem aqueles meus bens materiais, porque eles estão dispostos de maneira funcional.
Esse raciocínio nós podemos aplicar para as coisas do escritório, nós podemos aplicar para as nossas roupas, para as roupas das crianças, para os brinquedos, que às vezes os brinquedos estão sempre muito, muito espalhados e você quer guardar de uma forma minuciosa. Poxa, por que não pensa nas caixas organizadoras? Por que não pensa nos cestos? Porque isso facilita até que a criança desenvolva o hábito de guardar os brinquedos. Porque em vez de exigir dela uma capacidade extremamente complexa de guardar, você ensina sem filho, nós usamos, agora é hora de guardar. Pronto, aqui estão os cestos, vamos lá? E aí, contando uma história, cantando. Aqui, minhas meninas pedem para eu colocar a música do Missão Impossível, porque elas querem terminar de guardar tudo antes que a bomba exploda. Aquela coisa que fica tan, 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 tan. Aí as crianças vão correndo ali pela sala e vão guardando. E se torna um momento divertido, se torna um momento prazeroso, ao mesmo tempo em que elas desenvolvem essa capacidade de pensar e de entender que assim, ok, nós usamos e nós guardamos porque é importante que a casa esteja bem. Não que seja um showroom, mas é o princípio ali da virtude da ordem, de que se nós utilizamos algo, nós precisamos ali devidamente guardar, botar no seu respectivo lugar. Isso é muito importante, porque quem faz parte da casa acaba entendendo que a casa ela é feita por todos e que cada um pode contribuir de uma forma. Dessa maneira, todo mundo sai bem. Por que a mãe precisa terminar o dia sobrecarregada, tendo que guardar tudo e fazer tudo? Sendo que, claro, não tem problema, não, óbvio que é a nossa missão fazer algumas coisas, né? Cuidar ali da gestão. Mas digo, se são, por exemplo, brinquedos utilizados ali pela criança, que ela já tem a capacidade de pegar, reunir e botar no cesto, e que isso, puxa, não só é um ato de guardar por guardar, mas isso vai ser um princípio de uma virtude, mas isso vai já habituá-la a ter uma ordem interior, ordem exterior. Isso é fantástico. E isso, consequentemente, ajuda essa mãe, que não vai precisar ficar catando brinquedo, ela vai cuidar de outras coisas que só ela pode fazer. Então, é isso que eu gostaria de convidar você hoje. Como você tem organizado a sua vida? Como você tem organizado, sobretudo, a sua casa? Sabe por quê? A casa, ela cai de forma diferente para a mulher. E aqui é uma fala, sem preconceito, sem nada. Não tô colocando aqui, porque só a mulher tem que fazer tudo de casa. Não tô falando isso. Estou falando para mulheres, de forma específica, estou falando para mães, porque fazem parte do meu público majoritário. Mas o que eu percebo é que nós mulheres, sim, nós temos uma questão psicológica, que nós nos afetamos pelos detalhes. Nós, no geral, né? Eu não vou falar 100% dos casos, mas assim, na grande maioria, nós somos muito influenciadas pelo ambiente. Isso, na verdade, todo ser humano é influenciado pelo ambiente. Todo ser humano é. Porém, influenciado, não quero dizer determinado, né? Eu digo, vai provocar ali alguma coisa, mas claro, cabe a cada um decidir no seu livre-arbítrio como agir. Óbvio que esse é o caminho de maturidade. Mas digo, para a mulher, para a mãe, vai cair como uma certa influência, como um certo incômodo, mas o que pior fica, o que mais fica martelando é aquela cobrança, aquela sensação de fazer algo, de arrumar, de cuidar. Então essa mãe não vai ter paz enquanto não terminar de arrumar as coisas. Essa mãe, no geral, não vai ter paz, não vai conseguir ignorar a casa. Por quê? Porque tem o costume de arrumar, porque tem o costume de cuidar, porque é o melhor para a família. Então essa mãe vai tentar até fazer outra atividade, mas vai ficar olhando a casa e aquilo vai ficar martelando. Então, se é uma casa que as coisas elas têm minimamente uma ordem, minimamente o seu lugar, se não é uma casa de muitos exageros, de forma desnecessária, essa casa vai ser mais fácil de se manter. Se a nossa casa está muito caos, vale a pena tirar alguns dias para rever, mas isso até com frequência. Rever o que não tá bom e descartar. Rever o que não serve mais e doar e vender. É importante fazendo esse movimento, porque é o movimento do ciclo. Entra o novo e sai o velho. É importante ver, será que isso ainda é necessário para mim? Não porque a gente tem que adotar uma postura de vida, uma filosofia extremamente minimalista. Não. Estou falando dos excessos, dos exageros, do que tá demais. Por quê? Porque isso afeta psicologicamente. Isso drena energia. Isso cansa. Então, de tempos em tempos, é importante que a gente dê uma revisitada em tudo na nossa casa para ver se não tem coisas a serem descartadas.
para ver se o lugar de cada coisa é um lugar funcional. Ou se está me fazendo perder tempo e, consequentemente, me irritando. Então, às vezes você está cansada, exausta, impaciente. Por quê? Porque a dinâmica da sua casa está complexa. Torne mais fácil para você manter. Porque eu acabei de falar, a gente não consegue se desconectar da casa. Nós, mães, não conseguimos. A gente está aqui, mas está de antena ligada em tudo. Então, é muito melhor quando a gente consegue, de uma forma mais fácil, deixar a casa boa. Não estou dizendo uma casa perfeita, showroom. Não, mas eu estou falando minimamente em paz, minimamente harmônica, em que eu consiga ver as coisas e entender onde está cada coisa. Que se eu precisar, eu consigo ali pegar. Se meu marido falar, cadê não sei o que, eu falo. Se meu filho está precisando usar, tá ali, filho. Se chega uma visita, um familiar, alguém para ajudar, ó, pega ali, ali, aqui. Isso torna a vida mais fácil, porque nós já temos problemas demais. Nós já temos dificuldade demais, nós temos questões demais no dia a dia. Por que a gente quer complicar a nossa vida? Então, pensar, refletir um pouquinho sobre como nós estamos lidando com o aspecto material, isso é muito importante para tornar os nossos dias mais fáceis. Então, eu te deixo essa proposta, esse dever de casa. Pense um pouquinho. Quais são os aspectos da sua casa e que isso, essa filosofia, essa forma de olhar, você pode se estender para o seu trabalho, se você trabalha tanto home office, se você trabalha fora, enfim, qualquer ambiente que você frequenta, ou até mesmo os seus filhos que vão para a escola, como anda a mochila deles? Será que eles estão levando entulho para a escola? Será que tem lixo que fica ali, lixo na mochila? Será que tem ficado muito lixo no carro? Será que tem ficado muita coisa entulhada em todo o ambiente? Leve então essa reflexão e a partir daí, olhe para sua casa. Olhe para sua casa e perceba assim, olha, será que tem alguma coisa aqui na minha cozinha ou na minha área de serviço que está tomando muito meu tempo? Será que tem algo que não está funcionando? Será que eu tenho um ambiente em casa que eu chego e eu me sinto mal? Eu me sinto pesada, eu me sinto cansada? Antena ligada nesses aspectos e comece a listar. E estabeleça um cronograma de mudança. Olha, eu acho que vou me organizar para que no dia tal eu comece a dar uma geral no armário das crianças. Você vai se surpreender, vai ver que seu filho perdeu muita coisa. E tá bom, e mesmo assim tá bom, mas ele não vai mais usar e você vai doar, você vai vender. Ou, poxa, ganhou tanta coisa que já não tem mais onde guardar e tem um bando de brinquedo que tá disfuncional, um bando de brinquedo quebrado. Por que você vai ficar acumulando? Ele nem consegue brincar com os brinquedos porque tem coisa demais espalhada que não funciona. Não, vai, dá uma categorizada, dá uma organizada melhor, até para que se torne funcional, para que ele possa aproveitar. Será que as tuas roupas e as roupas do seu marido é sempre um momento de estresse? Porque nunca tem roupa para vocês vestirem, porque a roupa não tá no cabide, a roupa não tá no armário, a hora tá pendurada aqui, tá pendurada ali, aí mistura roupa limpa com roupa suja, fica aquela confusão. O momento de sair em família é sempre estressante, por quê? Porque não se acha um pente, porque não se acha o par de sapato, porque não se acha roupa, porque não se acha nada. Então, reflita o que anda acontecendo com mais frequência que tem provocado em você um desconforto, que tem te angustiado, que às vezes você senta para fazer uma leitura, você quer se cuidar, quer até ter esse momento de autocuidado, mas você não consegue porque você está vendo o teu entorno e o teu entorno está te atrapalhando, te incomodando. Faça um levantamento, o que anda acontecendo? Quais são os aspectos, quais são os pontos? E aí, com calma, você faz uma lista e você pontua questões da sua casa, questões do dia a dia. Faz uma lista com tranquilidade, também não com aquela impaciência e aquela agonia de querer resolver tudo para ontem. Porque a partir dessa lista de pendências, o que você vai fazer? Você vai pegar a tua agenda e você vai entender o momento adequado em que você pode encaixar cada atividade. O momento em que você pode colocar cada coisa para fazer aos poucos. Porque não caia nessa mentira que às vezes a gente se conta de que um dia inteiro e um final de semana a gente vai transformar a nossa casa. Isso não vai acontecer, até porque nós que somos mães, no geral as nossas tarefas elas são picadinhas. Então não caia nisso, senão você vai se frustrar ainda mais ou achar que você só precisa de meia hora para fazer uma coisa que vai levar pelo menos 1h30. Então fracione, seja realista. Então faça essa lista para você ter mais consciência e a partir daí você puxa para a tua agenda para conseguir estabelecer esses cronogramas de melhoria, prazos,
períodos, como você vai fazer, quando você vai fazer, porque aí você vai estabelecendo pontos concretos para tirar isso do mundo da imaginação e trazer para a prática. Faça isso e você vai ver como as pequenas mudanças elas já vão trazer um bem-estar, já vão te trazer uma tranquilidade. Por quê? Porque a ordem traz paz. Não necessariamente uma ordem cheia de métodos. Há quem goste, que funcione bem, mas não é isso. Não precisa. Mas uma ordem que seja trazer harmonia, facilidade e que melhore a vida em família. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, aproveita e deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer escutar e ajudar você. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma amiga e aproveite para maratonar os outros vídeos do canal. Um beijo e até a próxima!